Olá, turminha. Tudo bem por aí com vocês? Vamos começar então hoje mais uma aula. Sexta-feira, 5 de junho de 2020, aula na modalidade online, terceiro ano português. Então, no envelope que foi entregue para vocês na segunda-feira, né? O último envelope entregue, vocês vão pegar para mim esta atividade que nós vamos fazer hoje, tá? Então, nós estamos aí nesse clima junino, clima de mês de junho, de festa junina, apesar que nós não vamos ter festa junina, mas fizemos até o nosso relato de memórias, com as recordações da última festa que tivemos, né? Relembrando esse momento tão gostoso, tão legal, que é o momento de uma festa junina. E hoje nós vamos fazer a leitura e a interpretação desse texto aqui, O Sonho do Balãozinho. Então, eu vou fazer a leitura do texto aqui agora com vocês. Deixa eu tirar essa folha de baixo que me atrapalhando. Pronto. Vou fazer a leitura do texto com vocês, tá? Vou dar uma explicadinha nas atividades para que vocês possam fazer. Era uma vez um balãozinho que caiu no jardim da casa de Zezé numa noite fria de junho. O balãozinho era azul, todo azul. A garotada o batizou de Balãozinho Azul. Mas o Balãozinho Azul vivia triste, sempre triste. Ele tinha um sonho. Ele queria subir até as estrelas. Até que chegou a alegre noite de São João. A garotada corria para lá e para cá. Cida levou doces para a barraquinha. Bete levou lenha para a fogueira. Marcelo e Renato, ó, tem um xará meu aqui. Marcelo e Renato colocaram bandeirinhas. A festa estava tão animada. Todos gritavam e dançavam perto da fogueira. Comiam doces, pipocas e canjicas. Só o balãozinho azul estava triste. Ele queria subir alto, muito alto. De repente, um ventinho frio e mansinho começou a levar o balão para cima. Que alegria! Viva São João! Estou subindo! Gritava ele. E subiu tanto que chegou ao céu e virou uma estrelinha azul que brilha todo ano na noite de São João. Então, esse aí é um texto, O Sonho do Balãozinho. Nós retiramos ele desse blog que está aqui, né? Festa Junina, Leitura e Interpretação. Agora nós vamos fazer a interpretação, então, desse texto. Interpretando o texto. Questão 1. Qual é o personagem principal da história? Então, quando a gente fala de personagem principal, ao redor de quem que a história toda gira, né? Principalmente. Questão 2. Qual era o nome do balãozinho? Por que ele recebeu esse nome? Questão 3. Por que ele estava triste? Questão 4. Quem ajudou o balãozinho a ficar alegre? Questão 5. O que aconteceu com o balãozinho? Aí depois na outra folha, são duas folhas, né? Na outra folha tem mais atividade. 6. Numere os parágrafos. Quantos são? Gente, lá no segundo ano, vocês aprendem o que é um parágrafo, né? Aquela distância do texto. Mas é só para vocês relembrarem. O parágrafo são esses espacinhos que a gente vê no texto, olha. Aqui tem um parágrafo, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. A gente muda de parágrafo, geralmente quando a gente vai mudar de assunto, ou quando dentro do mesmo assunto a gente vai pontuar outra coisa. Por exemplo, só para vocês entenderem. Primeiro parágrafo desse texto, do sonho do balãozinho, fala aqui, ó. Era uma vez um balãozinho que caiu no jardim da casa de Zezé numa noite fria de junho. Então aqui falou um pouquinho sobre o que vai falar na nossa história.
No segundo parágrafo, ele já vai descrever sobre o balão. Tá falando que o balãozinho era azul, todo azul, que a garotada batizou ele de balãozinho azul. Então, assim, em torno, né, em volta do mesmo assunto, que é falar do balãozinho e principalmente desse sonho do balãozinho, cada parágrafo vai pontuar alguma coisa, tá? Então, só para vocês recordarem, isso aí a gente estuda lá no segundo ano, mas às vezes a gente esquece, né? Cada espaço desse que a gente dá aqui no texto para mudar de assunto ou para, em torno do mesmo assunto, mudar a linha da conversa, vamos dizer assim, para vocês entenderem, eu chamo de um novo parágrafo, tá? Então vocês vão contar quantos parágrafos que tem aí nesse texto e vão numerar, né, aliás, numerar eles e contar quantos que eles são e vão colocar aqui para mim. Onde aconteceu a história? Questão 8. Quando aconteceu a história? Questão 9. Complete com o que cada um fez. Letra A, Cida levou. B, Marcelo e Renato. C, Beth. D, a garotada. E, quando chegou ao céu o balãozinho, o que aconteceu? 10. Sublinhe a primeira frase do texto. Quantas palavras ela possui? Aí vocês vão voltar lá no texto e vão procurar a primeira frase, não é o primeiro parágrafo, prestem atenção, tá? Não confundam aí frase com parágrafo, palavra com sílaba, tudo são conceitos que vocês aprenderam lá no segundo ano. Questão 11. Forme frases com as palavras triste, estrelas, doces e fogueira. O tio Marcelo tá falando todo dia que a gente dá atividade de frase. Procure formar frases bem criativas, tá? Nada de frase curtinha e com poucas palavras. Lá no primeiro, no segundo ano que a gente faz, né? Estrelas. As estrelas são bonitas. Não, vamos enriquecer essas frases. Estava com meus primos, admirando o céu e as belas estrelas naquela noite. Olha que frase linda que eu consegui formar, né? Não precisa ser frase muito longa. Até nem tem muito espaço aqui, é uma linha. Mas com essa uma linha dá para formar frases excelentes, bem criativas. Preste bastante atenção, tá? Para não formar frases muito pequenas, vamos enriquecer essas frases. Então, essas 4 palavrinhas aí, tá? Nós vamos ter muita atividade de elaborar texto e formar frase, gente, no terceiro ano, porque vocês precisam sair do terceiro ano bem craques nisso daí. E a questão 12. Desenhe um balãozinho azul e escreva uma história bem bonita e diferente sobre ele. Use sua criatividade. Cuidado para não se esquecer dos sinais de pontuação que aprendemos. Eu sempre falo isso, né? Vocês já devem estar cansados aí de escutar eu falando. Vai formar uma frase? Cuidado para não começar a frase com letra minúscula. Início de frase, letra maiúscula. Cuidado para não esquecer de utilizar os sinais de pontuação corretamente. Ponto final, ponto de interrogação quando está se fazendo uma pergunta, ponto de exclamação quando está admirado ou espantado com alguma coisa, né? Todos aqueles sinais de pontuação que nós já aprendemos há algumas semanas atrás, tá? Bom, terminado de responder, vocês vão recortar. O tio Marcelo até já recortou, ó, já vou colar no meu caderno que eu já recortei. Aliás, falta responder, né? Vou responder daqui a pouco. Vou recortar, já tá recortado, né? Vou colar no caderno. Podem pintar aqui a fogueira, o balãozinho. E aqui tem até um menininho que tá de camisa de xadrez. Podem pintar, podem fazer bem bonito, tá? Ontem na aula nós já corrigimos o texto do João Guimarães, né? João Guimarães Rosa. E fizemos as atividades, vocês fizeram a caligrafia da foca lá, né? Do poema do Vinícius de Moraes. Então, para a aula de hoje, de português, é só essa atividade.
Como amanhã é sábado letivo, né? Amanhã, dia 6 de junho, é sábado letivo. O tio Marcelo avisou isso lá no comecinho da semana. Aí amanhã nós vamos fazer a correção, tá? Aí eu vou voltar aqui e vou corrigir com vocês essa atividade. E aí agora nós vamos para nossa próxima aula de hoje, que é matemática.